É nesse momento que essas pessoas que estavam comprometidos com a causa da doutrina, mas sem conhecimento de causa, ganham o quê? Uma qualidade nas suas atividades espirituais. Então, a federação, a partir daí, se consolida como entidade modelo e começa a espalhar exemplos, começa a fundar, começa a capacitar as pessoas para que elas possam, fazendo os cursos na federação, proliferar. Que tipo de metodologia nós tínhamos para estudar? Não sabia. Não tinha uma estrutura. Começar por onde? Quais eram os assuntos que precisavam ser esmiuçados de forma mais simples, para entendimento das pessoas? Começa tudo aqui dentro. Aliás, vocês sabem o que é isso aqui? É a primeira edição do Livro dos Espíritos aqui no Brasil. Okay? O Armon, ele percebeu esse disparate todo. Ele falou, olha, o pessoal não sabe o que é doutrina espírita. Tanto que nessa época ele começou a fazer uns panfletinhos, uns livretinhos pequenininhos, que distribuía aqui na Praça João Mendes, o pessoal da federação ia distribuir na Praça João Mendes, que eram conceitos básicos de espiritismo. Ou seja, se o espiritismo continuasse na burguesia, não ia para frente nunca, nunca, porque o espiritismo veio para a massa. Muito mais do que consolador, porque é esse o nosso conceito que nós temos, né, que o Emmanuel fala que o espiritismo, o Kardec fala, que é o consolador prometido, mas muito mais do que consolo, principalmente nos dias de hoje, o espiritismo ele é consolador e redentor. E ele é esclarecedor, porque você não consola se você não esclarecer. Porque consolo por consolo, que me desculpem, as igrejas estão fazendo isso. Em tudo que é esquina, as igrejas estão fazendo isso. De alguma forma, podemos concordar ou não com o método, mas consolo por consolo encontra em qualquer religião. O espiritismo, ele vai muito mais além, porque ele consola, porque ele instrui. Porque não adianta você bater a mão no ombro da pessoa e falar, olha, isso aconteceu porque Deus quis. Aconteceu um fenômeno muito curioso uma vez num centro nosso, lá no centro que a gente trabalha, de uma companheira que foi 12 anos testemunha de Jeová. Eu falei assim, mas por que você largou? Depois de 12 anos. Ela falou, porque eu perguntava coisas que não tinha resposta. E acho que ela deve ser aqueles alunos que fica por quê, e chega uma hora que os caras falam, ó, não tem porquê, não dá. Aqui entra nos mistérios de Deus, né? Então ela falou, chegou para o pastor e falou, olha, para mim não dá, eu não estou tendo respostas. O pastor virou para ela e falou assim, se você não tem resposta, ainda é porque Jesus não te ama. Ela falou, eu estou 12 anos aqui, dando meu sangue nessa igreja, Jesus ainda não me ama. Olha, muito obrigado, mas esse seu Jesus para mim não serve. E aí, lá dentro do espiritismo, né, continuou, por quê, né? Tinha hora que a gente tinha que falar assim, calma, por favor, vai devagar, tudo a seu tempo, você vai ter as respostas, mas vai com calma, porque eu queria saber tudo de uma vez, né? Então vamos lá, o Kardec, ele rompeu com um sistema de crenças religiosas. O Kardec foi muito corajoso. Numa época que ainda, olha, já faltava o espaço do Kardec para o término da Santa Inquisição ali era curto. Ainda existia, tanto que ocorreu lá o fenômeno em Barcelona da queima dos livros, né? Da queima dos livros do Kardec. Então o negócio ainda, ele estava onde a gente fala, no olho do furacão, o negócio estava fervendo ainda. Então ele foi lá e trouxe. E o Armon, ele rompe com um sistema que já havia sido criado de se fazer espiritismo. O Kardec rompe com o sistema de crenças. O Armon rompe com o sistema de se fazer espiritismo, que era materializar espírito, dar passe e fazer assistência social. O Armon falava assim, olha, se continuar desse jeito, a gente não instrui ninguém. As pessoas não vão saber o que é espiritismo. Não vão saber se libertar. E aí, criando os cursos e a escola, ele traz o maior fenômeno de socialização do espiritismo. A criação de cursos e escolas é o maior fenômeno de socialização do espiritismo no Brasil. Ele traz para a massa, para o povo, já não era mais o intelectual só que se interessava pelo espiritismo, mas aquelas pessoas carentes que já estavam buscando o Chico, que buscavam lá o Batuíra, só que agora, além deles virem buscar, porque eles iam buscar o Chico, receber orientação e consolo, mas e aí? E a libertação através da educação e do conhecimento? Então, o Armon é um divisor de águas dentro da doutrina espírita. Nós temos um período pós, nós temos um período antes e um período depois do trabalho que o Armon realizou. Ok? Claro que
Por que o modelo deu certo? Porque o Armon, ele não colocou as escolas no sentido acadêmico. Mesmo porque o Espiritismo, ele não entrava dentro das escolas, ele não entra. Né? Que, aliás, eu não sei se esse assunto se debate ainda hoje, a questão do ensino religioso. Eu nem sei mais como é que está isso. Alguém tem algum conhecimento? Ah, se pode, se não pode. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tive aulas de Espiritismo dentro da escola. Não fazia parte do currículo, mas eu tinha 2 professores que iam lá só para dar aula de Espiritismo. Só que o nosso estado, ele é laico, né? Nós temos uma diversidade de religião. Então é complicado determinar qual pode e qual não pode, né? O sistema, por que não daria certo o Espiritismo dentro da escola? Primeiro porque o sistema educacional vigente, ele entra em choque com os paradigmas da doutrina. Tem coisas que realmente não vão funcionar. Então, a inteligência, a sabedoria do Armon foi muito grande porque ele faz o quê? Ele traz o conceito de escola para dentro do Espiritismo. E aí ele revoluciona tudo. Aí as pessoas passam a ver de forma diferente. Essa imagem vocês conhecem, né? A primeira turma de escola de aprendiz do Evangelho da Federação. O Armon está de paletó branco aqui, ó. Né? Aqui tem um rapaz aqui no fundo que ele parece o Pelé, ó. Mas não é. Eu também pensei que era. E um dos maiores médiuns que teve aqui na Federação, na época do Armon, é esse aqui, se eu não me engano, que é o Ari Casadil. Aqui, ó. Ele prestou serviços valorosos dentro da Federação. Ele deixa a direção, a presidência da USE, ele ainda fazia parte da direção da Federação, mas ele era diretor da USE também. Ele deixa a presidência da USE e funda a Escola de Aprendiz do Evangelho, que era o quê? Um rompimento com o sistema de se conhecer, de se vivenciar a doutrina espírita. Né? Não era um curso de intelectualismo espírita, não era um curso técnico de espiritismo, era um curso que trazia o quê? Trazia a vivência dos postulados espíritas cristãos para o nosso dia a dia. Ou seja, dentro da federação se institucionalizou a reforma íntima. Isso tudo começou aqui dentro, gente. Eu sei, hoje se fala muito disso em diversos lugares, isso é ótimo, isso é muito bom. Isso significa que muita gente está absorvendo o mesmo negócio. Existem hoje livros que falam dessa questão. É outro nome, não é reforma íntima, né? Mas até em questões empresariais, você pega lá o Monge, o Executivo, e uma série de outros livros que já estão falando desses conceitos, mas isso começou aqui dentro. O Armon teve essa visão, falou assim, ó, ou a gente vai pela vivência dos postulados, ou a coisa vai por água abaixo. Porque a nossa tendência é intelectualizar o negócio, é ficar só na superfície do conhecimento do espírita, não se aprofundar naquela parte, porque em todas as obras do Kardec ele enfatiza sempre que o compromisso da religião é melhorar o ser humano. Você só melhora o ser humano se ele mudar o seu padrão de comportamento, o seu padrão de pensamento. É óbvio que a Escola de Aprendiz do Evangelho, como uma escola de iniciação espiritual, ela recebeu críticas. Por quê? Porque as pessoas achavam que eram como as escolas de Rama, de Krishna, de Hermes, dos pensadores gregos, de Moisés, de Buda. Não. O Armon, embora ele conhecesse todos esses processos de iniciação espiritual, esses processos foram valorosos para uma época, mas não servem para nós. Por quê? Porque esses processos dessas escolas são isolacionistas. Para você pertencer a uma escola iniciática num templo egípcio, por exemplo, no passado, você tinha que romper com a sua vida. Você deixava de existir para a sua família, para a sua esposa, para os seus amigos, para a sua profissão. Você, a partir daquele momento, era um iniciado, um escolhido. E esse não é um processo que serve para o mundo, porque a ideia do negócio é popularizar, é para a massa. Então, o Armon trouxe, é óbvio que ele trouxe alguns conceitos do passado, mas olha só como é interessante. Algumas pessoas falaram na época, né? Acho que hoje eu já quase não ouço isso mais, que a escola de aprendizes é uma coisa esotérica. Em primeiro lugar, a gente tem que saber o que é esoterismo. Não é sair falando por aí. Esoterismo não é algo menor. Tá? Não é algo menor. O esoterismo tem profundos ensinamentos de muita qualidade. É óbvio, dentro do esoterismo com S, que é diferente de esoterismo com X, né? Que é o esoterismo com X era aquelas orientações dadas a todo mundo, ao popular, né? Mas o esoterismo com S, que é aquela coisa interna, é a do autoconhecimento. Você vai em busca do conhecimento.
O Espiritismo tem isso também, só que existe toda uma facilidade para o entendimento das coisas. Você não precisa ficar desvendando símbolos. A doutrina ela é objetiva, ela é direta nos conceitos morais. Então o que o Armão fez? Ele pegou alguns conceitos no passado e trouxe para o presente. Falou, olha, lá eles falavam assim, em Espiritismo nós falamos assado. É a mesma coisa, a gente só muda a palavra. Não tem nada de diferente. O problema é que nós espíritas, nós somos muito vaidosos, porque nós carregamos essa coisa de, a terceira revelação, como se fosse a única. O Espiritismo não é a terceira revelação, mas não é a única, e nem a última. Então o que acontece? O espírita acha que tudo que ele faz é original. Original o quê? Eles já faziam tudo que a gente faz hoje, com outros conceitos. Eles já estudavam perispírito, já estudavam manipulação de fluido, mediunidade. A gente só está repetindo o que eles fazem, só que a gente hoje dá cunho científico para o negócio. A gente hoje tira aquele colorido excessivo, aquele misticismo e põe a coisa mais objetiva dentro dos conceitos do Kardec. Agora, o fazer isso é que era difícil. E aí o Armon cria a escola, que nada mais é do que a vivência do cristianismo religioso, né? Principalmente baseado nas premissas do Evangelho, e ele faz o link entre Jesus, Kardec e o próprio processo que o Armon elaborou na iniciação espiritual dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que se proliferou para outros lugares. Antes mesmo do surgimento da teoria das inteligências múltiplas, que trabalha os diversos tipos de inteligência que nós temos, os diversos tipos de níveis de consciência, que antigamente só se falava em QI, analisava o QI, ou era alto, ou era baixo, mas esquecia de trabalhar o lado emocional das pessoas, né? Então, antes disso ter surgido em 85, se eu não me engano, a Escola de Aprendiz do Evangelho já sabia diferenciar muito bem, ela já compreendia essa questão do sentimento, essa questão do pensar, do pensar que sabe pensar, do pensar e do sentir. Já diferenciava o que é o sentimento. Nós entramos numa sala de entrevista, por exemplo, quando a gente conta os nossos problemas, muitos entrevistadores olham pra gente e falam assim, mas o que você sente em relação a isso? Ele não vai te dando uma série de situações, faz isso, faz aquilo, vai pra lá. O que você sente em relação a isso? Porque essa é a parte mais importante, é o que nós sentimos em relação às coisas que a gente vive. E trabalhando em cima daquilo que a gente sente, aí a gente consegue melhorar. É aquela tal história da reforma íntima. Só faz reforma íntima quem sabe que é necessário e sente que precisa. Porque senão a pessoa entra na escola, ela fala assim, não, eu não sou orgulhoso, não. Não precisa mudar nada, tá bom. Então, olha, você está no caminho errado. Ou você está perdendo o seu tempo. Né? Então a gente só trabalha aquilo que a gente sente. Aquilo que a gente não consegue definir em termos de sentimento, não trabalha. É óbvio que a Escola de Aprendiz do Evangelho, ela resume, ela traz todo no seu bojo a questão 919 do Livro dos Espíritos, qual é? É a mais famosa de todas, que um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo, né? E o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele faz para anular em si as más tendências. A Escola de Aprendiz do Evangelho é o resumo dessa situação para o nosso dia a dia. Então, a experiência na Escola de Aprendiz do Evangelho, ela não é esotérica, porque ela não é velada, não é ocultista. Qualquer pessoa pode entrar para uma Escola de Aprendiz do Evangelho. E uma coisa interessante, ela não é uma colcha de retalhos. Ela não pega um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. Ela traz o conhecimento das leis universais, mas o foco dela é bem delineado, é bem objetivado. Evangelho de Jesus interpretado à luz da doutrina espírita. Sempre. Ok? Então, o método ele é vivencial, porque ele vai fazer o quê? Com que a gente traga esses conceitos que a gente adquire dentro da escola para o nosso dia a dia. Aliás, vivenciar estes ensinamentos com Jesus deve ter sido uma maravilha, porque Jesus ele fazia a escola ao ar livre, né? Ele levava as pessoas para a prática, mas ele instruía também. Sempre. Quando foram apedrejar a pecadora, que é um fato muito curioso, porque na Bíblia, no Antigo Testamento, diz o seguinte, todo homem e toda mulher que forem pegos em adultério, ambos serão apedrejados. Aonde está o homem nessa história
da mulher adúltera do Novo Testamento? Cadê? Só aparece a mulher. Então o que acontece? Jesus chega e fala, então, beleza. Quem nunca fez nada? Paulada na mulher agora, vamos lá. Aí o pessoal ficou meio assim e tal, por quê? Era a prática, era a vivência, ele conhecia o ser humano. Ele falou assim, vocês são tudo hipócrita, né? Porque vocês estão querendo apedrejar a mulher, mas cadê o homem que ela não traiu sozinha? Ela não traiu com uma estátua. Ela traiu com alguém. Cadê o desgraçado do homem? Ó, sociedade machista. Oi? Era amigo deles, devia estar até entre eles ali, né? Por que não?